Meu namorado acredita que eu o traí, e não acredita que eu nunca tenha feito isso. Estamos juntos há 8 ou 9 meses, tudo tem sido ótimo na maior parte do tempo, exceto pelas inseguranças dele. Já terminei com ex-namorados antes por causa de suas inseguranças, mas acho difícil determinar se isso é algo que eu deveria simplesmente terminar ou se é algo que pode ser trabalhado se ele se esforçar. Cerca de um mês depois que começamos a nos ver, decidimos que não veríamos mais outras pessoas e concordamos com isso. Nos conhecemos em uma livraria e somente ele tinha aplicativos de namoro. Eu nunca os usei, não é a minha praia. Mas desde então ele faz essas acusações meio brincalhonas de traição. Exemplos: nos encontramos logo após eu terminar na academia e eu tinha uma mancha de suor entre as coxas. Ele fez uma piada dizendo que era coisas de outro careca. Eu disse a ele que isso era nojento, não era engraçado e que eu nunca faria isso. Se o assento do passageiro no meu carro é ajustado fora das configurações habituais dele, ele pergunta que cara eu estive levando por aí, mesmo que esteja ajustado para o assento do meu cachorro, e ele vê o meu cachorro no assento. Uma vez ele me pediu uma foto sem roupa. Trabalho com cibersegurança e cresci com a internet, então é algo que sempre recusei educadamente, provocante ou insinuante talvez, mas nunca sem nada. Ele me acusou de estar guardando todas para enviar a outro cara. Recebi uma promoção no trabalho. Ele me parabenizou e me abraçou, me levou para jantar e me trouxe flores e um livro relacionado à minha carreira que eu estava de olho. No meio de eu abraçá-lo e agradecer, ele perguntou se eu conseguia a promoção por ter relações com meu chefe. O último é o mais recente, e não conversei com ele desde que aconteceu. Já se passou mais de um dia e eu disse a ele que precisava de espaço. Ele pediu desculpas e disse que não achou que eu levaria tão a sério, já que era só uma brincadeira. Perguntei se ele tinha uma ex que o traiu e ele tinha algum trauma não resolvido ou algo assim e ele disse que não. Disse a ele que me acusar de fazer algo tão patético e repugnante como trair questiona diretamente o meu caráter. E não sei se quero estar com alguém que faz isso casualmente. Ele tem enviado muitas desculpas, e meus amigos estão dizendo que eu seria tolo em terminar com ele por causa disso, dizendo que é um pequeno preço a pagar já que ele é um bom partido em outros aspectos, mas isso não parece tão pequeno para mim. Como faço para deixar claro para ele que isso não é engraçado em nenhum sentido e é um insulto, não uma piada? Quando ele diz essas coisas, primeiro sinto nojo e depois raiva. A raiva me impede de explicar ou corrigi-lo sobre isso, eu apenas fico quieto e trago o assunto depois, e ele diz que não me corrigir no momento é por isso que continua acontecendo, mas porque ele diria algo tão estranho em primeiro lugar. Edição. Acho que acidentalmente deletei essa parte, mas não é apenas sobre eu estar atualmente traindo ele. Ele constantemente pergunta se já traí alguma vez alguém no passado. Nunca fiz isso de forma alguma. Talvez tenha dado o número para um cara quando meu namorado me abandonou em um show quase 10 anos atrás. Mas eu dei a ele um número falso enquanto meu namorado da época estava assistindo. Então não considero isso traição de forma alguma. Próximo relato. Procurei o nome do meu filho na Dark Web e agora eu sei o motivo do seu desaparecimento. Faz 2 anos desde que meu querido filho sumiu. A polícia nos aconselhou a não nos preocuparmos, dizendo que ele provavelmente só se perdeu e iria reaparecer no futuro. Jamais poderia imaginar o quão mais assustadora seria a realidade. Apesar das promessas vazias, garantias e suposições infundadas do oficial de polícia, Tyler nunca voltou. Semanas e meses se passaram e a polícia parecia tê-lo esquecido. Minha única chance de encontrá-lo seria se eu mesma fizesse algo. Desesperadamente procurei qualquer coisa que pudesse fornecer uma pista sobre seu paradeiro por semanas, imaginando que como ele passava a maior parte do tempo no computador, essa seria a melhor opção. Tyler era desenvolvedor para uma grande organização chamada Expediente, e apesar de várias tentativas de explicar o que fazia, nunca consegui entender completamente. Agora, lamento não ter perguntado mais quando ele ainda estava vivo. Seu pai costumava ter uma loja de conserto de computadores quando ele era criança, então Tyler se tornou um jovem especialista em tecnologia que sabia montar e diagnosticar peças antes de seu pai falecer. Ele estava experimentando a criação de aplicativos em seu tempo livre e tinha se tornado bastante habilidoso nisso. Ele me revelou que estava desenvolvendo um novo aplicativo que seria único entre os muitos disponíveis. Minha única esperança para encontrá-lo era procurar o outro programador que trabalhava no projeto com ele. Esperava que ele soubesse de algo, mas depois de encontrá-lo descobri que era um satanista excêntrico de aparência desleixada. Ele evitava me olhar nos olhos e não forneceu nenhuma informação útil, exceto que Tyler tinha sido extremamente reservado. Sobre o projeto, ele insistiu que os detalhes restantes eram altamente confidenciais. Voltei para casa derrotada mais uma vez. Minha única chance de encontrá-lo agora estava perdida. O antigo computador de Tyler estava em minha mesa, então o liguei e me sentei determinada a investigar mais. Felizmente o Google havia salvo todas as suas senhas, então eu não precisava tentar adivinhá-las. Procurei em todos os seus e-mails, o histórico de mensagens no seu telefone, qualquer coisa que se destacasse, mas não havia nada. Nada que desse alguma pista sobre onde ele poderia estar. Todos os rastros eram de alguém que levava uma vida comum fazendo planos para o futuro e sem indícios de querer desaparecer.
Comecei a pensar que qualquer coisa que tenha acontecido foi contra a sua vontade. Fiquei ali na minha mesa com o mouse na mão durante dias e depois semanas procurando algo, qualquer coisa útil. Mas tudo acabava sendo um beco sem saída. Claro, também ligava frequentemente para a polícia, mas eles também não me ajudavam. Mas foi então que recebi uma mensagem de texto. Não conte a ninguém sobre isso. Se você entrar em contato com alguém, eu desapareço. Sou sua única chance de encontrá-lo. A mensagem continha um link URL, outro bip, outra mensagem. Insira a URL no seu navegador. A adrenalina inundou meu corpo e liguei o computador localizando o aplicativo. Foi então que notei a pequena lente na parte superior do monitor. Era a webcam integrada. A luz vermelha estava acesa ao lado dela, indicando que estava gravando. Alguém estava me observando e também podia ver o que eu estava fazendo no computador. Digitei exatamente a URL conforme as instruções. A tela se tornou um login para algum tipo de site. Recebi outra mensagem. A senha é o seu filme favorito. Você tem 2 minutos. Minhas mãos tremiam enquanto digitava a senha no campo. Comecei a me sentir muito preocupada, mas também um pouco esperançosa com a reviravolta repentina dos eventos. Uma janela de chat se abriu e uma mensagem apareceu na tela. Então você é a mãe dele, suponho. Respondi rapidamente, temendo perder quem quer que fosse. Sentia que eles poderiam desaparecer a qualquer segundo e nunca mais os encontraria. Sim, você sabe onde ele está? Ele está bem? Ele respondeu com outro link, mas este era muito mais sombrio. Digitei a URL e me vi em outro site. Era um pouco como o eBay, exceto que em vez de vender discos antigos e joias, as pessoas vendiam coisas ilegais e algumas categorias muito perturbadoras de vídeos. O que diabos é isso? Perguntei. Ele respondeu imediatamente. Não se preocupe com suas perguntas agora. De repente uma imagem substituiu a janela de chat. Mostrava meu filho Tyler acorrentado a uma parede em uma posição angustiante. Ele estava de olhos vendados e amordaçado, mas eu podia ouvir seus gritos abafados pedindo ajuda. Minhas mãos tremiam quase incontrolavelmente. Estava em pânico puro como nunca antes tinha experimentado. Meu filho, meu próprio filho, estava bem diante de mim, mas não havia nada que eu pudesse fazer para salvá-lo. Confie em mim ou não. A escolha é sua. Se você recusar, acabo com ele. Se você fizer o que eu digo, eu devolverei são e salvo. Parecia que não havia outra opção. Eu me sentia presa e desesperada, deprimida pela horrível situação em que me encontrava. Se eu ligasse para a polícia, ele saberia pela webcam. Se eu dissesse não, ele acabaria com Tyler. Está bem, sim, farei o que você quiser. Eu disse. Ele respondeu. Ótimo. Aqui está a sua lista de compras. Adquira tudo o que está nela. Uma longa lista de itens estava incluída. Então meus olhos se arregalaram enquanto a lia e a janela do chat se fechou. De repente me encontrei sozinha na minha sala, meu coração batendo rápido e forte no meu peito. No entanto, apenas o outro site permaneceu. Aquele que tinha as coisas ilegais que podia ser entregue na sua porta. Estive ponderando se deveria ligar para a polícia novamente e contar sobre esses novos acontecimentos ou até mesmo ir à delegacia. Mas e se o sequestrador descobrisse? Obviamente ele tinha meios de me espionar, então fiz como ele disse. Enchi o carrinho de compras online com os itens ilícitos solicitados e inseri as informações do meu cartão de crédito, estremecendo ao apertar o Enter. Supus que teria que cancelar meu cartão de crédito já que não confiava nem um pouco no site. Mas pelo menos aquela parte estava feita. Apenas uma semana depois o pacote chegou pelo correio. Não sabia bem o que esperar, mas definitivamente não esperava que ele funcionasse tão rápido. Recebi outra mensagem de texto. Fui convidada para outra conversa no Tor onde me deram um endereço físico. Disseram-me para ir até lá com o pacote e eles devolveriam meu filho. Eu não deveria dizer a ninguém para onde eu estava indo. Já era noite quando cheguei ao antigo armazém na zona industrial da cidade. O porta-malas do meu carro carregava uma carga que certamente me daria algumas décadas de prisão, se não mais. Aterrorizada me sentei no carro segurando firmemente o volante com as duas mãos. Apesar do carro estar desligado, não fazia ideia do que iria acontecer a seguir. Quem quer que tivesse levado meu filho também poderia me levar. Era apenas algum plano grande para nos pegar a ambos. Meu celular tocou e quase saltei de susto. Era uma mensagem de texto. Entre pela porta. Olhei para cima e vi uma porta bem em frente de onde estacionei. Eu estava aterrorizada, mas sabendo que esta era minha única chance de salvar meu filho inocente. Respirei fundo e saí do carro levando a bolsa comigo. Minhas mãos tremiam enquanto eu alcançava e agarrava a maçaneta da porta. Girava e entrava na escuridão no espaço cavernoso dentro do armazém. Por mais difícil que fosse ver lá fora, dentro era ainda mais escuro. Olá. Ouvi o eco da minha voz. Você trouxe tudo? Saltei ao ouvir a voz rouca e profunda que me fez ficar arrepiada. Sim. Sussurrei de volta. Bem, traga para cá. Aterrorizada dei um passo adiante na escuridão absoluta, insegura de se iria encontrar algo, movendo-me lentamente e com determinação esperando não me machucar. Ela trouxe para nós. Disse uma voz. De repente percebi que não era apenas uma voz falando, mas várias. Elas estavam ao meu redor, cercando-me na escuridão. Eu sentia seus movimentos no ar ao meu redor e ouvia sons como vento soprando durante uma tempestade. Ouvia-os se aproximando agora, se aproximando de mim. Suas vozes estavam nos meus ouvidos enquanto eu recuava. Onde está meu filho? Mostre-me ou você não vai receber nada.
Eu estava aterrorizada, mas determinada a recuperar Tyler acontecesse o que acontecesse. Ou talvez nós também mantenhamos o seu pequeno filho. Talvez alguém queira ele de volta o suficiente para nos trazer mais oferendas, mais tesouros sombrios. Assim que as palavras terminaram de ecoar na sala escura, uma luz se acendeu. Para o meu horror, revelou não apenas uma pessoa, mas um grupo de pessoas. Não apenas pessoas. Eram seres monstruosos em aparência, suas formas semelhantes a humanas, mas torcidas e deformadas de maneira grotesca. Alguns eram horrendamente altos, outros tinham membros muito longos e torcidos. Alguns olhos brilhavam enquanto outros não tinham olhos visíveis de todo. Eles estavam me olhando sorrindo com uma alegria que gelava meu sangue. No canto da sala notei uma pilha no chão iluminada pela luz dura. Levou um momento para eu perceber que era Tyler vivo, mas imóvel. Seus olhos estavam arregalados de terror. Ele estava amarrado e amordaçado, mas o que era ainda mais aterrorizante, parecia estar mudando a pele, se transformando lentamente em algo que se assemelhava aos seres monstruosos à minha frente. Quer ele de volta, primeiro entregue o pacote. Disse a criatura mais alta. Então entendi. A compreensão do que Tyler vinha trabalhando não era um aplicativo, era algo muito mais aterrador e eu tinha sido sua peça de jogo nesse esquema. A risada deles encheu o ar, um som cruel e despiadado como seus sorrisos. Mas eu mal conseguia ouvi-la pelo zumbido em meus ouvidos. Tyler estava mudando e eu tinha trazido os ingredientes para sua transformação. Seu trabalho ainda não acabou. Disse a criatura, sorrindo malevolamente. Você está apenas começando. Quando as palavras se instalaram em mim, as luzes se apagaram, me deixando na escuridão completa. Mais uma vez a risada fria ecoou ao meu redor, se tornando mais fraca até que eu fiquei sozinha com o corpo inconsciente do meu filho. O corpo que não era mais totalmente humano. Uma dor súbita e aguda explodiu em meu pescoço e instintivamente alcancei o local. Encontrando um pequeno pedaço irregular de metal alojado em minha pele, o mundo começou a girar enquanto eu removia o objeto olhando para ele sob a luz fraca que se filtrava pelas frestas da porta do armazém. Era uma pequena seringa vazia exalando um odor químico que eu não conseguia identificar. Algo estava terrivelmente errado. Eu podia sentir minha frequência cardíaca aumentando, minha pele ficando arrepiada de suor enquanto uma onda de tontura me atingia. Peguei meu celular com dedos trêmulos lutando para desbloqueá-lo, mas notei algo no reflexo da tela do meu celular. Havia uma figura atrás de mim espreitando na escuridão. Virei-me bruscamente, as costas batendo na parede fria e úmida. A figura avançou na fina faixa de luz que vinha da porta do armazém, revelando um rosto que me fez sentir um calafrio percorrendo meu corpo. Era o meu filho Tyler, mas já não era o garoto inocente que havia desaparecido um ano atrás. Agora seus olhos eram iguais aos dos seres grotescos que nos cercavam. Uma horrível realização me invadiu. A transformação estava completa. Mãe, Disse ele, sua voz irreconhecível, uma espécie de grunhido espectral. eu te avisei para não se meter. Enquanto as palavras ecoavam na sala, minha visão ficou turva. Minhas pernas cederam e a escuridão me engoliu completamente. A última coisa que ouvi antes de desmaiar foi a voz de Tyler cheia de uma alegria terrível. Bem-vindo à família, mãe. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais clicando no vídeo que está aparecendo agora.